vou pôr no YouTube, mas eu vou deixar gravado, depois a gente vê o que a gente faz, tá? Então, o Manual de Boas Práticas de Fabricação, ele é, por definição, obrigatório, tá? Então, a gente tem essa questão. A gente precisa, né, ter esse manual disponível, atualizado, para que os nossos operadores, os funcionários, as pessoas que atuam na empresa, tenham acesso às informações de maneira adequada, tá? Então, ele vai trazer, além das informações relevantes sobre boas práticas de fabricação, ele vai trazer informações sobre o que é a sua empresa, tá? Então, aí a gente tem essa questão. O manual vai trazer informações, tá, sobre a empresa. Como ele é um documento operacional, ele vai trazer o que a sua empresa faz, onde a sua empresa fica, esse tipo de informação, tá? E é um documento interno, é um documento interno, mas ainda assim ele tem esse caráter formal, tá? De documento formalizado. Então a gente precisa ter todo esse tipo de informação. Inclui, né, um fluxograma, um organograma da empresa, quem que está lá, o departamento de qualidade, o departamento de produção, o departamento de desenvolvimento. Então tem todas essas pequenas estruturinhas que tem que ser colocadas no seu manual para que ele se torne mais completo, tá? Aí você tem a questão da formatação do documento, tá? Então você tem que montar um documento que ele seja facilmente identificado que ele é da sua empresa. Então, aí entra a questão, você vai colocar um rodapé, vai colocar um cabeçalho, com informações da sua empresa, para dificultar, por exemplo, que alguém coloque informações no manual que não são relevantes à sua empresa, que não valem para a sua empresa. Fala, tá no manual. Então, não é assim, tá? O manual ele tem que ter toda essa questão de documento, essa cara, né, de documento formal. E mais do que isso, existe uma equipe que é responsável pela elaboração do manual. Bom, você vai dizer, quem é o responsável pela elaboração do manual? Normalmente você tem uma pessoa que trabalha no departamento de qualidade, né, ali o gestor da qualidade, que ele pode ser um gerente, um analista, um engenheiro, pode ser... a pessoa tem lá um cargo, né, de responsável da qualidade, e essa pessoa, junto com uma chefia, ou junto com uma gerência, porque normalmente esse trabalho mais de montar manuais, executar os manuais e preencher fichas, ele acaba sendo um trabalho que um gerente ele vai passar por uma pessoa, por um subordinado, tá? Ele vai colocar, transferir essa responsabilidade para alguém. Mas de alguma forma ele passa a ser responsável por esse documento também, tá? Então a gente coloca esse cenário onde o documento ele tem essa informação e ao mesmo tempo ele precisa ser, o que a gente vai dizer, ele precisa ser assinado pelos responsáveis, tá? Lá no antigamente a gente tinha aquele documento mesmo em papel e o cara assinava com caneta, né? Hoje a gente não precisa disso. Você pode ter um documento assinado de maneira eletrônica. Então você vai ter um documento que ele vai lá no sistema eletrônico, a pessoa vai receber a informação, coloca lá recebido ou assinado, tá? E a partir do momento que ela assinou aquele documento, ela é responsável por aquilo. Tá? Então, existe uma seriedade que tem que ser seguida aí em que este manual ele não é um documento que você assina sem ler. Tá? Você tem que ler e ver se está tudo em ordem. Normalmente, você tem uma equipe multidisciplinar. Então, vamos pensar, você está trabalhando com um procedimento operacional, né? Esse tipo de documento, ou esse tipo de manual, o POP ou o manual, eles têm essa mesma cara, né? De ter a rastreabilidade, ter a assinatura das pessoas responsáveis, tá? Ele é um documento muito operacional. Então, você vai envolver pessoas da fábrica, tá? Você vai envolver pessoas do controle de qualidade, e você vai envolver pessoas da gestão da qualidade. Então, você vai ter, dentro de uma fábrica, né, um departamento da qualidade que tem pessoas com atividades diferentes. Tá? Então, tem o pessoal que trabalha com análise de controle de qualidade, ver se um produto está dentro dos parâmetros estabelecidos, e você vai ter um pessoal trabalhando aí com gestão da qualidade, avaliando a gestão dos processos, a gestão da sua empresa como um todo, tá? E isso vai formar essa equipe multidisciplinar, né, esse grupo de pessoas que vai ser responsável por montar, por exemplo, o manual da qualidade, por montar um procedimento operacional, esse tipo de documento. Entenderam? Tá? Vocês estão muito silenciosas, né? Não tem nem o Leone não está aí hoje, nem o Daniel.
O Daniel é uma pessoa que não veio em nenhuma aula, eu preciso mandar uma mensagem para ele. Vocês sabem dele, se ele está bem, se está tudo em ordem, se é só trabalho mesmo, que ele está tendo bastante, porque ele é um menino bom, mas ele sumiu. Então, dentro do manual, a gente vai descrever essas operações, tá? Que o estabelecimento faz. Você vai colocar, por exemplo, requisitos mínimos, você vai colocar as questões ali de higiene e sanitização de edifícios, de linhas de produção, tá? E toda essa questão. Você vai colocar a questão de manutenção e higienização. Aqui não é um documento operacional, tá? No sentido de ser um manual explicando alguma coisa, para isso você tem os procedimentos, tá? Mas ele vai colocar ali diretrizes, então ele vai dizer para você que a higienização das instalações tem que ser feita de tanto em tanto tempo, é, ele vai estabelecer esses parâmetros, tá? Essas definições. Ele vai estabelecer que você vai ter que montar um manual integrado, um manual para o controle integrado de pragas, por exemplo, que você vai ter que formar uma equipe de controle de pragas, esse tipo de informação tem que estar colocada ali, tá? Vai colocar a questão sobre saúde ocupacional, controle de resíduos, toda essa questão vai estar inserida dentro do manual, tá? Eu sei que aí vocês devem estar pensando, então, como será este manual, né? Eu tenho aqui um modelo de manual que eu só vou achar, vou mostrar para vocês. Peraí, esse aqui não, tá? Essa empresa que eu achei o manual aqui, que eu trouxe para vocês, ela não é uma empresa de alimentos, tá? Mas ela tem um manual de boas práticas de fabricação de alimentos. Por quê? Porque ela é uma empresa que está envolvida com a produção de embalagens para alimentos, tá? Ela chama Conteflex, faz embalagens flexíveis, e o manual deles está disponível na internet. É super simples o manual deles, tá? Muito, muito simples, mas é bastante bacana por ele ser simples, tá? Então, eles colocam aqui um organograma da empresa, que você vê, ó, você tem todo um quadro de diretoria, tá? Aí eles têm unidades em Feira de Santana, uma unidade de Viradouro. Dentro dessa questão aqui, você tem um gerente industrial, um gerente de produção, tem toda uma área de produção envolvida aqui, e aqui você tem a área de controle de qualidade, tá? Que está envolvida aqui, tá? E aí ele faz essa parte de inspeção, ok? Dentro ali do que a gente falou, controle de qualidade, um gerente de uma manutenção e um supervisor aí da área de impressão gráfica deles, que é a área de produção deles, né? Eles fazem embalagens flexíveis, tá? Aí tem as partes de expedição, serviços de medicina do trabalho, o PCP, tal, serviços gerais que estão separados aqui. Todos eles embaixo do gerente industrial. Então é curioso porque tem um gerente que responde para outro gerente, tá? Mas é a estrutura da empresa. Então, este manual, né, ele colocou o objetivo do manual estabelecer normas de boas práticas de fabricação para assegurar que os envolvidos a conheçam, cumpram de forma alcance higiene pessoal, como limpeza e controle. Então, estabeleceu o objetivo desse manual, tá? Então, de novo, o objetivo desse manual é estabelecer um padrão de diretrizes e não uma operacionalização propriamente dita, tá? A ideia não é chegar e falar, olha, você precisa lavar as mãos 3 vezes. Não, não é isso, tá? E aí ele tem outros pormenores aqui, né, dizendo onde que esse documento é aplicável, tá? Vai colocar algumas definições que são importantes, tá? Então ele vai colocar, por exemplo, o que é o armazenamento, o que é boa prática de fabricação, o que é contaminação, na verdade, limpeza, higienização, pragas. Então ele faz aqui esta definição, apesar de eu achar que isso aqui está errado, tá? Depois a gente precisa mandar um aviso para eles, fala, limpeza é uma coisa e higienização é outra coisa, eles colocaram em conjunto, eu não tinha visto isso, se eu tivesse visto, eu ia procurar outro exemplo para vocês, tá? Porque limpeza é, de fato, remover resíduos e sujidades, e higienização é retirar contaminantes, né? Então a gente tem essa separação, essa diferença, tá? Então aí a gente tem toda uma questão de instrução sobre higiene pessoal dos operadores, tá? Que envolve o plano de saúde ocupacional, né? Então você vai ter um plano de saúde ocupacional que é importantíssimo para a indústria de alimentos. Os funcionários que atuam na indústria de alimentos, os operadores, eles têm que ter a sua saúde acompanhada, tá? Especialmente, ele é um pouco diferente quando a gente compara com outros ramos de atividade,
porque além da necessidade de buscar a existência de doenças ocupacionais, né, que normalmente você vai fazer em qualquer empresa, você também tem aí uma preocupação, né, em, em colocar esse tipo de informação sobre a saúde dele que não traga riscos ao consumidor, tá? Então, de repente, uma atividade industrial não tem problema, tirando o desconforto, claro, a inconveniência de você ter uma pessoa trabalhando numa, sei lá, numa fábrica de pneus com uma disenteria, né? Claro, a pessoa vai precisar sair para ir no banheiro de tempos em tempos, o que é extremamente desagradável, de novo, tá? Não é para ser agradável. Agora, numa fábrica de alimentos, ou que envolva, por exemplo, no caso deles, embalagens para alimentos, você tem um risco de contaminação, de ter uma pessoa com uma doença transmitível por alimentos, tá? Então, vai um pouco além do que a gente teria numa condição normal, né, de uma empresa que lida com um cenário convencional aí de atividade, tá? É, ele define, né, ó, que o uso do protetor auricular ele é obrigatório junto com os uniformes, touca, eles têm uma área de sala limpa, então eles têm uma área onde é obrigatório o uso de toucas, mas não é na empresa inteira. É um pouco diferente de uma empresa que manipula alimentos, tá? Estabelece alguns parâmetros, ó, não coçar a cabeça, limpar a orelha, nariz, a boca, antes de tossir ou espirrar, tem todo um manual, tá? E é interessante que ele coloca, né, ó, escovar os dentes após as refeições e a higiene de todos. Tomar banho e fazer a barba é exigência, tá? Então, eles estão exigindo que as pessoas não tenham barba, o que é um pouco complicado, mas vamos lá, tá? O uso de bigodes e costeletas é permitido, desde que o bigode não ultrapasse a borda externa da boca, costeletas sejam aparadas até o comprimento máximo da parte inferior da orelha. Eu não poderia trabalhar nesse lugar porque eu uso barba, tá? E todas as outras alterações, exigência de máscara, tá? Então, na verdade, eles estabelecem aqui que a pessoa vai ter que usar, que usa acessórios faciais, barba, o que for, tem que usar a máscara, tá? E a barba longa, ela é proibida, tá? Para o pessoal de chão de fábrica, tá? Isso aqui pode talvez constituir como assédio moral, mas não sei. As unhas devem ser mantidas curtas, limpas e ausentes de qualquer tipo de esmalte. É interessante também, isso é uma coisa que a gente vai encontrar sempre que a gente tiver aplicações aí para a indústria de alimentos, tá? A questão das joias que a gente já falou, então você vê que o manual em si, ele é bastante generalista, tá? Ele não traz muito mais coisa do que a gente já discutiu anteriormente, mas ele acaba tendo umas questões específicas da sua empresa, tá? Falando sobre alimentos, ó, que não pode comer, não pode mascar chiclete, a proteção de ferimentos superficiais, como eu expliquei para vocês, né, de cobrir ferimentos, coisas assim, proibida de entrada de alimentos ou bebidas na fábrica, e aí entra a questão da empresa dar para o funcionário, né, uma alternativa para que ele possa levar a sua alimentação, se alimentar com o que ele precisa, o que ele gosta, tá, essas coisas. Os uniformes são fornecidos pela empresa. Isso é bastante comum nas indústrias de alimentos, tá? Eu diria que é essencialmente obrigatório. A empresa é responsável pelos uniformes. Isso tem um custo, né? A empresa fornece o uniforme e normalmente ela faz a lavagem e higienização desses uniformes ou com uma empresa terceirizada. Comer e fumar, nem precisa falar, né? No caso, essa empresa optou por janelas fixas, tá? Isso está como definido como um parâmetro manual. De novo, não são obrigatórios, tá? Não é obrigatório isso, mas eles definiram como janela fixa e estabeleceram como parâmetro para eles o uso, né, de telas com 2 milímetros, tá? De novo, isso aqui é uma definição que eles colocaram, tá? Tô vendo aqui a mensagem da Vanessa. Eu tô gravando. A questão de gravar, de postar ou não postar, é mais uma questão assim. Para vocês, eu sou professor da universidade, né? A universidade estabeleceu esse modelo de aula à distância. Eu decidi dar as aulas e coloquei no YouTube, tá? Eu estou expondo o meu rosto, a minha voz, no YouTube.
vocês não têm esse compromisso, vocês não precisam assumir. Então, é por isso essa questão que eu acho que colocar ou não no YouTube não é uma questão de escolha minha, tá? Isso envolve vocês também. Por isso que eu estou dizendo para vocês que eu vou conversar com vocês antes de colocar isso no YouTube. É só isso, tá? Então, de alguma forma, a aula está sendo gravada, tá? Mas a ideia é que a gente possa conversar sobre isso mais à vontade, sem ter essa questão de estar exposto e colocado publicamente e tudo mais, tá? É mais por isso, ok? Fiquem tranquilos, tá? Eu vi aqui a pergunta da Vanessa. Ouviu, Vanessa? Pode ficar tranquila, tá? Não é uma questão sobre a aula em si, se vai colocar, é mais uma questão aí sobre a exposição, né? Que a gente está tentando evitar expor vocês, se vocês não assumiram esse compromisso. Vocês não têm essa obrigação, né? De estar se expondo. Na verdade, nós professores também não temos, tá? É uma escolha de cada um. E eu acho que isso ainda vai dar alguma confusão, tá? Mas, de qualquer forma, tá? Independente disso, a aula está sendo gravada. Se eu não colocar no YouTube, eu vou disponibilizar para vocês depois. É outro cenário, é outra situação, tá? Posso colocar como uma aula fechada, só quem tem um link acessa, não precisa ficar pública, tá? Esse é o ponto que eu queria colocar para vocês, na verdade. Então, ele estabeleceu que as aberturas máximas são de 2 milímetros, tá? Para as telas que eles vão trabalhar. Isso aqui dá margem, né, para eles trabalharem com mais de um fornecedor de telas, coisas desse tipo. Que as águas serão filtradas, tá? Que as reformas e obras serão executadas fora do horário de produção. Isso parece um pouco óbvio, tá? Mas precisa estar descrito. Senão alguém fala, mas não tem nenhuma proibição que eu possa fazer a obra agora, nesse horário. Tem escrito, ó, o manual está dizendo, reformas serão executadas fora do horário de manufatura, de produção, tá? Uma norma simples de tudo, tá? Sobre como lidar com lixos e resíduos, tá? Então, eles colocaram aqui, ó, parágrafos, tá? Ó, três parágrafos de como lidar com resíduos, tá? Então, ó, não pode proliferar praga, tá? As áreas de lixo serão isoladas e exclusivas, e material que serão reprovados, que eventualmente foram reprovados, que podem, porventura, permitir reprocesso, eles vão ficar separados. Ele não é um descarte ainda, tá? Ele é um material que pode, eventualmente, ser reprocessado, tá? Entra aí a questão de área de produção, tem que ser mantida limpa, usar as matérias-primas, usando o PVPS ou PEPs, né? O primeiro que expira, o primeiro que vence, é o primeiro que sai, tá? Existe aí uma preocupação em evitar contaminação cruzada, já está descrito no manual também. Então, você vê, o manual em si, ele é um pouco generalista, mas ele não acaba sendo igual para todo mundo, tá? Você tem que adequar às suas especificidades, tá? Apesar dele não ser exatamente o documento mais específico de todos, tá? Como a gente vai ver, por exemplo, um procedimento operacional. Tá? Ele estabelece que não serão feitas gambiarras aqui, ó. Você vai usar as coisas porque elas foram projetadas, os equipamentos, utensílios. Eu sei que tudo isso parece bastante óbvio, tá? Mas eu estou querendo exatamente mostrar isso. Como o manual de boas práticas, ele traz coisas que parecem, num primeiro momento, óbvias, tá? Ele estabelece que os materiais de limpeza e sanitização serão produtos considerados atóxicos e neutros em sabor e aroma, tá? Que estão armazenados separadamente dos equipamentos, dos produtos, para evitar contaminação. Tá? Então, ele estabelece aqui esses parâmetros sobre a limpeza, tá? Mas ele não diz como fazer a limpeza, entenderam? Ó, recipientes de lixo são exclusivos, convenientes, distribuídos, mantidos limpos, tampados, identificados e com saco plástico em seu interior. O esvaziamento é efetuado em intervalos regulares, não definiu esses intervalos, e o lixo é levado para fora, tá? Também não definiu aonde exatamente, mas ele definiu. O lixo é retirado da linha de produção em intervalos regulares, tá? Coisa que a gente vê na indústria de alimentos é que, até ele podia ter colocado aqui, que essas lixeiras tampadas e tudo que está colocado aqui, né,
Eles colocaram, ó, tudo. Que essas lixeiras têm acesso por pedal, por exemplo, tá? Para permitir que os funcionários consigam manipular as lixeiras sem sujarem as mãos, tá? Seria uma coisa interessante de colocar. Inspeção de matéria-prima, ele colocou, ó, inspeção de matéria-prima, tá? As questões de armazenamento, tudo isso foi colocado de maneira também simples e direta no manual, tá? E você vê que esse aqui é um documento que tem 7 páginas. Então, ele vai colocar, por exemplo, que o manual de praga e controle de pragas, ele vai ser desenvolvido, vai ser implantado e seguido. Então, existe um outro documento que é o manual de controle de pragas, tá? Dentro desse documento, né, ele estabelece que o pessoal que faz controle de pragas é gente treinada para isso, gente capacitada, porque a gente está lidando com produtos potencialmente perigosos, muitas vezes, e você não vai colocar qualquer pessoa, né, para trabalhar com esse tipo de produto, tá? Então, aí você tem que ter um certo cuidado, você tem que ter um respeito aí da legislação específica, né, para lidar com este momento, ok? Da mesma maneira, ele cita aqui a questão de limpeza e higiene, que foi colocado como vai ser feito isso. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta. Oi, Clara. Então, você tem um manual de controle de pragas. Ele não é obrigatório. Ele pode estabelecer diretrizes específicas para o controle de pragas, tá? Você pode colocar aqui de maneira generalista, mas o manual de controle de pragas seria um documento que traz as diretrizes do controle de pragas, mas não da maneira tão específica como o procedimento operacional. O procedimento operacional, por exemplo, ele vai estabelecer para vocês como fazer a limpeza do equipamento de mistura, por exemplo, tá? Então, você vai ter um procedimento operacional, vamos chamar o POP 003 de 2020, o código dele você vai identificar, ele tem que ser um número de identificação único, por exemplo, que vai estabelecer procedimento para a limpeza do tanque de mistura, tá? Procedimento de limpeza do misturador. Então, esse é um documento específico. Então, pensando no controle de pragas, você pode ter um POP específico, por exemplo, para procedimento operacional para inspeção das armadilhas com cola, tá? Então, lá dentro desse POP vai dizer como fazer a inspeção das armadilhas com cola. Daí o cara vai chegar, você vai chegar na armadilha, fazer a abertura da armadilha, verificar se existem roedores colados na armadilha, se não existirem roedores, verificar se a cola ainda está adequada. Então, vamos supor que a inspeção seja semanal, tá? Toda semana você vai chegar lá e olhar se a cola ainda funciona. Ah, pegou algum bichinho, beleza. Aí você vai ter o manual. Como proceder quando uma praga é encontrada no manual? Pode chegar nesse nível? Pode. Você pode ter, e deve ter, tá? Procedimentos para situações que não foram, que saem da sua rotina, da sua normalidade. Para que você não tenha surpresa. Então, se você chegar e falar assim, olha, eu tenho lá um controle de pragas, né? Que, que trabalha com expurgo, tá? Vou falar da minha experiência pessoal, depois vocês podem ver o que vocês têm trabalhado para dizer se tem alguma coisa semelhante, tá? Mas eu trabalhei com produtos de farinha de trigo, e farinha de trigo tem muito aquele caruncho, né, que a gente chama, o gorgulho, tipo um besourinho, tá? E uma das coisas que a gente fazia era o tratamento, que era fumigação, tá? Então, a gente fazia o procedimento de fumigação das farinhas, principalmente da farinha integral, toda a farinha integral que chegava, ela era fumigada dentro da fábrica, tinha uma sala de fumigação, era uma sala lacrada, todo um cuidado ali, e esse material, ele era, então, colocado dentro dessa sala e tinha um procedimento operacional para fumigação, tá? Então, o que eu quero dizer? O procedimento operacional, ele era como fazer a fumigação, e não quando fazer a fumigação. Tinha um manual que estabelecia, ó, é, farinhas integrais serão fumigadas. Farinhas que apresentem risco de contaminação passarão por um processo de expurgo, tá? E aí você vai ter o procedimento operacional para o expurgo, tá? Então, existe uma diferença. O procedimento operacional, como o nome coloca, ele é operacional. Ele é receitinha, ele vai dizer para você. Você vai pegar aquilo lá e fazer a
a operação desta maneira. Ele vai dizer, pese 50 gramas de água, misture 75 gramas de farinha, alguma coisa assim. Ele vai estabelecer os procedimentos. No caso do procedimento de limpeza, vai dizer para você, esvazie o equipamento, verifique se a válvula tal está fechada, encha o equipamento até não sei quantos litros de água, adicione o sanitizante, ligue a bomba de recirculação por 5 minutos. Vai estabelecer esses parâmetros, tá? E colocar. E aí, o que acontece? Com isso, o operador que vai fazer esse procedimento, ele não tem a possibilidade de cometer um erro, tá? Essa é a ideia. Beleza? Tá claro? Tá? Lá dentro, né, por exemplo, do manual no controle de pragas, voltando aqui aos controles de pragas, a gente pode colocar, por exemplo, um relatório, tá? E aí que entra o que eu estou dizendo para vocês, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um procedimento para a inspeção das armadilhas. Eu vou dizer, as armadilhas serão inspecionadas no manual de controle de pragas. Como fazer a inspeção das armadilhas está lá no procedimento operacional de monitoramento de armadilhas, tá? Então, aqui eles estão colocando as divisões das ações de controle de praga, tá? No fim das contas, eu acho que ele colocou aqui mesmo, tá? Eu acho que isso aqui ele colocou aqui junto. Eu achei que ia fazer um documento separado, mas não. Mas pode ser um documento separado, tá? Um controle mecânico que inclui aí, né, toda a barreira física que a gente coloque, uma armadilha, o controle mecânico é a armadilha mesmo, né, a ratoeira, tá, por exemplo. A gente tem o controle físico que inclui aí os impedimentos de entrada, portas bem vedadas, limpeza, toda essa questão. O monitoramento, que é o principal, tá? A gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de monitoramento. A questão de formulários com relatórios e, eventualmente, quando você tem que fazer uma intervenção química, né? Que você tem que colocar um produto químico para eliminar um foco já existente, tá? Que é o caso quando a gente vai fazer. Então, a intervenção química, normalmente, tá falando aí de controle de pragas, ela é direcionada para ações corretivas, para resolver problemas já existentes, tá? Então, aqui entra essa questão. Aquele manual, você vê que ele tem essa cara, né, de documento um pouco mais aberto, ele não é específico, tá? Então, ele vai colocar ali para a gente, por exemplo, naquele manual daquela empresa, a única coisa que ele fala sobre o uso de água, né, é que a água de consumo é filtrada, tá? No caso das indústrias de alimentos, onde a água é um dos ingredientes, então imagina que você tem uma indústria de bebidas, tá? Ou uma indústria onde a água é ingrediente, uma indústria de panificação, você põe água na massa para fazer bolo, tá? Você, além da água de abastecimento, a água será filtrada, você tem que estabelecer um procedimento para análise dessas águas de tempos em tempos, tá? Então, você vai colocar, a minha água é analisada de tempos em tempos, você vai estabelecer um parâmetro, sei lá, todo mês, uma vez a cada 2 meses, e colocar, a minha água é analisada, mesmo que você esteja recebendo água da rede, tá? Pode parecer um exagero, mas não é nada dá para fazer, a gente deve fazer, um, um monitoramento, tá? Bom, então a gente tem todo esse cenário aí para ser observado, tá? Sobre os procedimentos operacionais, o que que a gente tem? A gente tem os procedimentos operacionais também, eles são exigidos, tá? A gente vai ter que cumprir esses procedimentos operacionais independente do tamanho da empresa, tá? Então imagina aí que a gente tem esse cenário. A empresa, ela é pequena, tá? Entenda, isso aqui é compatível com qualquer tamanho de empresa, tá? Então, por exemplo, o restaurante, ele tem que ter os procedimentos. Sim, ele tem que ter os procedimentos, tá? E o procedimento, ele está estabelecido aí em portaria da Anvisa, tá? Então, existe uma portaria específica para isso, tá? Que estabelece que esse tipo de documento, então, aqui,
Não, resolução, RDC, aqui, tá? A portaria de 93, ok? Deixa eu colocar aqui mais perto, tá? Então, este aqui é um documento, tá? A portaria aí de 93, a 1428 de 1993, que estabelece, né, para gente a prova, né, como eles colocam, a prova na forma dos textos anexos, o regulamento técnico para inspeção sanitária de alimentos, as diretrizes para estabelecimento das boas práticas de produção e prestação de serviços na área de alimentos, e o regulamento técnico para o estabelecimento de padrão de identidade e qualidade para serviços e produtos na área de alimentos. Determina que os estabelecimentos relacionados à área de alimentos adotem, sob responsabilidade técnica, as suas próprias boas práticas de produção e ou prestação de serviços, seus programas de qualidade e atendam ao padrão de identidade de qualidade para produtos e serviços na área de alimentos. Tá? Então, esse documento ele é de 93 e vocês veem que ele ficou 10 anos sem ter a regulamentação adequada. Então, existe uma regulamentação que foi feita em 2003, tá? Que é, então, 105 que está aqui, tá? Essa é a resolução que regulamenta, ou seja, ela coloca como vai ser feita a regulamentação daquilo. Então, ele coloca aqui que aprova o regulamento técnico, aquele que a gente fala, alguns regulamentos técnicos, né, e coloca que o descumprimento, ou seja, torna ela obrigatória, né? O descumprimento constitui infração sanitária, tá? Sujeitando os infratores às penalidades da lei previstas aqui, ó, no nosso Código de 1977, tá? Então, aí existe esse cenário, tá? E diz aqui que ela revoga as disposições anteriores. Tá? Então, tem esse documento. Vai colocar aqui, né, o que é um material macroscópico, microscópico, vetores mecânicos, então vai definir tudo isso. Mas é um texto bastante simples, porque ele tem esse objetivo de regulamentação deste documento que já existia anteriormente, tá? Quando você vê esse documento, né, ele é uma portaria, tá? Ele vai estabelecer, por exemplo, ó, desculpa, tá? Os objetivos específicos, a abrangência, tá? Definir o que são inspeção sanitária, inspeção programada. Então, esse aqui é um documento, né, que vai colocar os parâmetros, né, de regulamentação sanitária, tá? E ele estabelece aqui, por exemplo, a existência dos procedimentos operacionais, ok? Então, é, lá, deixa eu pegar aqui no texto, vai? Vamos colocar aqui. Deixa eu só puxar para cá e já coloco de volta para vocês, tá? Eu achar certinho. Então, a gente tem toda essa questão de estabelecer isso, tá? Então, ele estabelece, ele não usa o termo operacional, o procedimento operacional, mas ele usa aqui operacionalização, ele usa outros termos, mas a ideia é a mesma, tá? Estabelecer como você colocar isso dentro da sua empresa, como você ter essas coisas registradas, documentadas e tudo mais. Então, de novo, é uma legislação talvez um pouco antiga até, mas ela tem esse papel aí de manter essa informação, tá? Então, ela foi colocada em 93, ele tava, na época tinha um período de um ano para fazer essa implantação, né? E ela depois foi regulamentada 10 anos depois, tá? Então tem esse interstício aí, tá? Temos então essas portarias posteriores, né? Que exigem o manual de boas práticas de fabricação. Então, ó, essa portaria, essas portarias aqui, né? Exigem o manual de boas práticas, tá? Então, foi estabelecido por regulamento específico, tá? E as empresas têm que ter manual. Não dá para fugir disso. Então, só para a gente ver isso com certeza. A regulamentação, a instalação desses procedimentos operacionais, né? Ela foi, então, definida
por outro documento, tá? Né, que ela estabelece. Acho que eu tenho ela aberta em algum lugar. Vou pegar aqui para vocês, tá? Ó, ela estabelece aqui, tá? Regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados, tá? Então, a gente não tem muito o que dizer. O procedimento aí, ele existe, ele exige que isso seja padronizado, documentado. Isso é diferente de você ter um manual, tá? Por mais que, a rigor, o procedimento operacional, ele é uma instrução, né? Ele não é um manual por definição. Então, ele estabelece aqui, né, o que tem que ter como requisito mínimo para esses procedimentos operacionais, né? Então, tem toda a questão ali, aprova o regulamento técnico, dá o prazo de 180 dias a partir da publicação, tá? Coloca que os estabelecimentos devem atender de imediato aos itens discriminados na lista de verificação de boas práticas de fabricação. E aí ele coloca alcance, definições, também da mesma maneira, e as referências, tá? Colocou, ó, manual de boas práticas de fabricação, que é, e aí você vai ter, né, os anexos, tá? Então, os anexos definem, por exemplo, listas de verificações, no caso do anexo 2, lista de verificação, avaliação, tá? Por quê? Porque essa norma, ela também definiu como as empresas vão ser auditadas e inspecionadas. Então, você tem aí, ó, a empresa tem que atender esses requisitos, tá? Então, você vai definir, você usa o texto da lei, né, como documento para você verificar se a sua empresa está adequada, tá? Então, aqui é interessante, tá? De novo, a gente tem um texto legal, né, que coloca esse, esse parâmetro, tá? Que coloca essa definição do que tem que ser feito, tá? Por fim, né, a gente tem a questão de higiene e saúde ocupacional com o PPHO, tá? E a gente vai ter os procedimentos operacionais. De novo, o manual estabelece as diretrizes e o procedimento operacional padronizado, o procedimento operacional padrão, tá? Ele estabelece como executar as diretrizes do manual, tá? O que vocês já sabem, né, mas é sempre bom a gente estar reforçada, que ele vai exigir também, né, a adoção de formulários, registros, verificações, tudo aquilo que a gente já falou, tá? Então, o manual de qualidade é um documento, os procedimentos operacionais são outros documentos, e a gente vai ter uma série de documentos acessórios aí, que são esses formulários, fichas de verificação, é, planilhas de monitoramento, tá? Ações com fichas de ação corretiva, procedimentos para ações corretivas, tudo isso vai estar colocado, tá? Então aí a gente tem uma série de possibilidades, tá? Quem daí de vocês está fazendo estágio em empresa, né? Talvez já tenha esbarrado aí com o manual, provavelmente esbarrou, porque quando você entra numa empresa você tem que ser treinado, tá? E o manual estabelece isso. Sim, o manual diz o que você tem que fazer, tá? Então, o manual vai dizer para você que você precisa lavar as mãos, o seu funcionário tem que estar higiene, tem que estar limpo, eles têm que manter asseio e higiene. O manual diz que os seus equipamentos têm que ser limpos. O manual vai dizer que a sua água tem que ser garantida a sua qualidade quando a água é um ingrediente. E o procedimento operacional vai dizer para você lavar as mãos, procedimento operacional para lavagem de mãos. Ele vai falar, vai estar lá em cima da pia. Aperte a bombinha de sabão 2 vezes. Esfregue uma mão contra a outra com as palmas. Esfregue o vão dos dedos. Lave as costas das mãos, os punhos, tá? Deixar agir por 30 segundos. Cantar a musiquinha. Vai estar lá escrito como fazer, exatamente isso, tá? Então, essa é a questão. O manual vai estabelecer as diretrizes, né, o que você tem que seguir, vai estabelecer, ele vai dizer para você que você deve fazer todo esse cuidado, tá?
enquanto o POP, né, é um procedimento, ele é específico para aquela atividade. Então, o POP de lavar as mãos, ele só serve para quem vai lavar as mãos. Ele só serve para aquele procedimento. Então, se você tem um POP, um procedimento operacional de limpeza de um equipamento, ele pode não servir para outro equipamento, tá? Ele vai ser específico para aquele equipamento, ele pode ter especificidades de quanto de sabão colocar, que tipo de produto que ele usa para limpeza, que pode ser diferente, e tudo isso, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem que considerar, que o procedimento ele tem caráter de especificidade, ele é específico, enquanto o manual ele é mais generalista. O manual, como eu expliquei para vocês, ele vai dizer você tem que controlar as pragas, tá? Enquanto o POP vai dizer como fazer o monitoramento das pragas. Claro, eu só vi sua mensagem agora, da Sabrina também, tô vendo faz 15 minutos que vocês mandaram, meu Deus, eu fiquei falando aqui 15 minutos, não sei se atrasou por algum problema de internet ou que não vi mesmo, desculpa aí, tá? O manual de controle de pragas, até onde eu entendo, ele não é obrigatório, tá? Você pode colocar os parâmetros do controle de pragas dentro do seu manual de boas práticas de fabricação, tá? Mas não é nenhum exagero você ter um manual separado, tá? Isso é comum, na verdade, você ter. Mas você pode colocar essas diretrizes dentro do manual de boas práticas de fabricação, tá? Eu vou dar uma verificada se tem alguma coisa mais recente com relação a isso, mas até a última vez que eu verifiquei, você podia ter, tá? Tudo junto, não tem nenhum problema com relação a isso, tá? Desculpa aí, eu só vi agora. Eu não sei, eu acho que eu fiquei abrindo uma coisa ou outra aqui e acabou passando, tá? Então, tem esses documentos acessórios, tá? Eles são bastante importantes, eles precisam ser obedecidos. Da mesma maneira que a gente viu, né, com sistemas de gestão da qualidade, isso não é diferente. O sistema de gestão da qualidade, você tem lá o manual da qualidade. E o manual da qualidade, da gestão da qualidade, ele estabelece diretrizes. O manual de boas práticas de fabricação, ele estabelece diretrizes. Enquanto você vai precisar de uma série de outros documentos acessórios. Então, você vai precisar colocar o documento, por exemplo, uma coisa que a gente precisa é manutenção preventiva, né? No caso da gestão da qualidade, aqui também, tá? A gente tem como boas práticas a manutenção preventiva, a limpeza, essas coisas todas são colocadas. Você vai ter lá um procedimento. Então, o operador vai começar o dia do trabalho, ele vai colocar lá um procedimento para a inspeção prévia do equipamento antes do início do trabalho. Ele precisa consultar toda vez? A verdade é que a gente sabe que depois de um tempo o operador ele já conhece o procedimento, ele tende a não verificar o procedimento todos os dias, tá? Até por isso que muitas vezes o procedimento ele é revisado, né? E os operadores têm que ser retreinados para que você faça ele ficar com o processo sempre fresco na cabeça, tá? Por mais que pareça, mas o procedimento é o mesmo, vou ter que retreinar? Sim, tá? Você retreina. O prazo para retreinamento ele tende aí a ser no máximo 6 meses, tá? Então as pessoas acabam trabalhando com 6 meses, porque é o período máximo, ok? Claro que se você nesse período de 6 meses fizer uma mudança no seu procedimento operacional, se fizer uma mudança no seu processo, você tem que retreinar antes disso, tá? Então, tudo que tiver envolvido na sua fábrica, tudo, do começo até o fim, tudo que você tem de processos lá dentro vai ser descrito, tá? Então, é papel que não acaba mais. E sim, muitas vezes você tem que lidar com eles em papel. Eu já falei isso para vocês, né? Que você tem ali aquele momento onde o sujeito tem que pegar o procedimento e ler. E ele está numa fábrica, ele está ali olhando uma coisa no chão de fábrica, então ele não necessariamente consegue então a gente tem esse cenário aí, né, onde todo documento tem que ser discriminado, padronizado, com título, campo de aplicação, instrução de trabalho, tudo isso tem que estar colocado, tá? Então, de novo, muito papel, é muito documento,
ok? Tem bastante aí informação, tá? O, essa questão, né, de você manter esse tipo de informação acessível, ela é obrigatória, tá? Então você tem que deixar isso lá acessível e disponível para as pessoas, para os funcionários, tá? Entenderam? Eu acho que eu já mostrei isso para vocês, mas eu vou mostrar de novo como é que fica esse tipo de formulário, né, na parede. Então, existem aí alguns tipos de porta-arquivos, tá? Ele é um porta-arquivos, tipo esse aqui, tá? Então, como que funciona esse porta-arquivos? Esse porta-arquivos, ele é um, essa esquadria de alumínio, ela vai presa na parede, tá? E aí tem essas pastas que são as fixadas, elas têm um pino, né, os pininhos, e eles são presos em pequenos furos, tá? Então você tem esses furinhos aqui, as pastas ficam penduradas e a pessoa consegue manipular esses documentos, né, sem molhar o papel, ele fica protegido de alguma forma, tá? É uma coisa bastante simples, tá? Você consegue ler a frente e o verso, então funciona super bem. Se você precisar retirar, você retira pela parte de cima, é super tranquilo. Tá? E da mesma maneira que eu falei para vocês do manual, aqui é super importante, tá? Existe uma equipe que vai elaborar esse manual. É o pessoal da qualidade, o pessoal da produção, todo mundo envolvido, uma equipe multidisciplinar, a equipe de gestão da qualidade, tá? E aí ele vai se tornar um documento que tem que ser cumprido, ele tem que ser treinado, as pessoas têm que saber o que fazer com ele, tá? Só para a gente ter uma ideia certinha, né, ó, o que eu falei para vocês, a gente vai colocar, por exemplo, procedimentos para higienização de equipamentos, tá? Higienização das instalações, então, procedimento de como limpar o piso, como limpar a fábrica, controle da água, tá? A higiene e saúde dos operadores, dos manipuladores, o manejo dos resíduos. Ah, como que vai fazer se eu retiro o resíduo aqui? Como é que eu não faço? Onde que eu levo? Tem que estar descrito no procedimento, tá? A questão de manutenção preventiva e calibração. Então, é interessante? Sim, é extremamente importante. A gente tem que definir ali, ó, manutenção preventiva, como vai ser feita, como não vai ser feita, tá? Controle de pragas, também ele vai estar definido, como eu já adiantei para vocês, tá? A questão de matérias-primas, de seleção, classificação e avaliação da qualidade das matérias-primas, e como a gente já adiantou também, quando a gente falou de programas de gestão da qualidade, né, de ISO, FSC 22000, a gente tem isso estabelecido no manual, e coincidentemente, obviamente não é uma coincidência, né, está aqui também um procedimento para recolhimento de alimentos de possível recall. Então, vocês veem que essas coisas elas se sobrepõem porque elas têm o mesmo objetivo, tá? Por mais que elas tenham a mesma finalidade final, que é garantir a segurança dos nossos alimentos. Tá? Então, para que fique claro, eles estabelecem instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras. Isso é definição, tá? Então, ó, isso aqui é uma definição. Então, ele vai estabelecer como você faz as coisas. Ele vai dizer de tantinho por tantinho, tá? Ele vai ser simples e sequencial. Procedimento. Primeiro, abra a porta. Segundo, vá até a gaveta 2 e retire 2 pedaços de maçã. Alguma coisa assim, entendeu? Ele vai estar lá descrito de maneira direta, numerada, sequencial, tá? E, de novo, não existe um modelo, tá? Ó, não existe um modelo formal obrigatório de POP, de procedimento operacional padrão, tá? A empresa vai definir o dela, ok? Isso aí é bastante interessante, por quê? Porque você pode ter a sua cara na sua empresa. E é interessante também porque quando você coloca que não existe um formato padrão, você dá espaço para a empresa, né, atualizar os procedimentos de acordo com a tecnologia. Então, se você tivesse um procedimento engessado, assim, do tipo, olha, você tem que fazer assim, é assim que se faz, e não sei o quê,
chega no momento onde a tecnologia, né, evolui, tá? E a evolução tecnológica, de alguma forma, né, estabelece como você pode gerar e fazer a gestão, né, desses documentos. Então, é interessante quando a gente tem esse modelinho, né, que a gente possa enxergar, tá? Que ele vai ser seu, tá? Ele vai ser da sua empresa. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa desse tipo. Eu acho que eu tenho algum documento de cópia. Eu vou colocar para vocês, tá? Nossa, eu tenho mesmo. Tem coisa velha guardada no meu computador, vocês nem imaginam. Tem coisa aqui de 2004 guardada, porque eu sou acumulador. Tá? Então, eu tenho coisas bastante antigas sobre procedimentos operacionais, porque são procedimentos que foram desenvolvidos na época com o objetivo de fazer a gestão, né, dos resíduos, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, mas isso aqui é um documento interno da empresa que eu trabalhei, tá? Então, uma das coisas que a gente tinha lá era este documento, tá? Que era um índice de arquivos, porque isso é uma empresa que tinha algum grau de organização, tá? Então, ó, índice de arquivos. Era um documento Word que tinha um hiperlink para os documentos em Excel. O formato dos POPs da empresa era em Excel, tá? Deve ser, hoje não deve ser mais, porque as coisas modernizaram, tá? Ó, vou pegar aqui, ó. Controle de materiais de consumo, tá? O formulário número 4. Ah, não, esse aqui é outra coisa. Ixi. Eu achava que eu tinha, mas acho que eu não tenho, não. Tá? Bom, é capaz de eu ter ainda. De qualquer forma, eu vou procurar aqui e tentar mostrar para vocês como é que a gente fazia esse tipo de registro, tá? Como eu disse, não tem um formato específico, tá? O formato é a empresa que define, mas, sim, é uma questão simples, né? De você definir o como você fazer, como fazer esse processo aí, tá? Peraí, deixa eu achar aqui. Tá? Então você vai estabelecer, né, como fazer isso, como fazer a cara deles e tudo mais, ok? Eu tenho que achar aqui, não é possível. Eu tenho um negócio desse em algum lugar. Aqui. Achei. Sabia que eu tinha, tá? Ó, eu vou achar aqui um modelo que eu usava. De novo, isso aqui é só um modelo, tá? Da empresa que eu trabalhei, tá? E ele tinha essa cara aqui, ó, tá? Ok? Então você tem aqui, ó, um documento de muitos anos atrás, tá? E ele tem aqui, ó. Então isso aqui é um formulário padrão, tá? Ele tá assim, tá preenchido. Mas você tem aqui, ó, o nome do POP, qual que é a área. STTR era setor de treinamentos, tá? E transferência e treinamentos. Aí o objetivo desse negócio é garantir a segurança e qualidade de todo mundo que está aqui, evolução de clientes, aqui ele tem algumas coisas colocadas, tá? Quem que é o responsável? Então tinha uma planilha para você colocar uma matriz de responsabilidade aqui. Procedimento. Ó, procedimento no caso aqui era. Ah, tem coisas bagunçadas aqui. Está parcialmente preenchido. Ó, recebimento de devoluções. O encarregado da expedição recebe aviso da chegada do caminhão, tá? O procedimento de chegada. Item 1, tá?
Aí a gente tem o item 2, tá? O operador de expedição deve inspecionar o caminhão de acordo com o checklist. Então, tem um documento checklist, que é o DI 223.xls. Em caso de irregularidades, comunicar o controle de qualidade. Retirar os produtos do caminhão, ou seja, quando existe uma irregularidade, ele vai lá fazer o checklist e alguma coisa do checklist está errada, ele tem já estabelecido, ó, não está batendo o checklist, o que eu faço agora, tá? Então, aí existe uma pessoa que está acima dele, com mais responsabilidade, né, o gestor da qualidade, que vai lá e verificar. Então, você vê que ele é muito operacional, né? Esse tipo de documento, ele é extremamente operacional. Ele está dizendo, ó, você tem que fazer isso, caso aconteça tal coisa, você vai fazer isso, se não acontecer, você continua, né? Então, colocar os produtos na área reservada. No caso, tinha uma área lá da DOCA 2, tá? No caso da fábrica, que recebia esses produtos de devolução, tá? Conferir a quantidade com a nota fiscal, anotar os lotes recebidos, inserir os dados no sistema, avisar o controle de qualidade via telefone, tinha que fazer uma ligação, né? Isso era 2004, tá? Faz 16 anos. Encaminhar a nota fiscal para a contabilidade, para fazer o recebimento, se tiver que fazer devolução e tudo mais, de dinheiro, coisa assim, tá? O encarregado de expedição deve entrar em contato com a assistência técnica, a STC, para comunicar a irregularidade. Quando chega uma entrega que não foi programada, entendeu? Aí a assistência técnica, que é outro departamento, ia fazer a autorização de entrada ou não, tá? Se for autorizado, volta para cá. Se não for autorizado, devolve. Tchau, volta caminhão, tá? Simples, direto, seco, tá? Corta direto no ponto, ok? Então aí tinha o armazenamento de devoluções, como que era, tá? Procedimentos para reprocesso, que são os que eu tenho aqui, ok? Então, tem aqui, né, alguns documentos. Essa planilha, no caso, é uma planilha toda cheia de ligações uma com a outra. Então, essas páginas todas, por exemplo, essa capa, você preencheu os dados aqui, ele ia preencher na planilha do lado, tá? Se você olhar aqui a instrução, ó, campos em verde escuro são título, verde claro, área de instrução, cinza claro não deve ser alterado, não deve ser alterado, não deve ser alterado. São campos de preenchimento automático, tá? Era uma coisa que foi feita nesse documento. É um documento simples, mas nem tanto, tá? Hoje isso aqui deve estar tudo automatizado com o sistema operacional, tá? Então aqui você tinha também um índice e tudo mais, ok? Então é um documento simples na sua confecção, tá? Mas não necessariamente simples na sua manutenção. Então aqui, ó, existe uma macro, né? Eu não sei se vai funcionar aqui, porque eu estou usando OpenOffice, que fazia o quê? Fazia inserir revisão aqui, ó, eu vou inserir uma revisão, ele faz a mudança da versão. Ele fazia, pelo menos, uma mudança de versão, tá? Então, ele ia fazer uma revisão de versão e colocar a versão que foi revisada é a tal e tal, tá? E aí você mantém a rastreabilidade, você mantém a informação se o seu documento foi atualizado ou não, tá? Então, aí a gente tem um exemplo, tá? De novo, isso aqui não tem, né? Não tem formato, cada um pode fazer do jeito que bem entender, porque é um documento interno da empresa, mas vocês entenderam, né? Existe aí essa questão. É um documento muito. Desculpa, coceira no nariz. É um documento muito específico, né, da sua empresa, tá? Então você vai lá e vai montar o documento da maneira que funciona para você, tá? Esse aqui é o documento que essa empresa utilizava, tá? Como faz tanto tempo, acho que não tem problema eu mostrar até o nome da empresa para vocês, porque faz 16 anos, não é possível que eles usem isso desse jeito ainda, tá? Beleza? Entenderam, então, a diferença que a gente tem aqui do POP para o manual? A gente viu aquele manual, né? E agora vocês viram como é que é um tipo de POP, né? Então, aí a gente consegue fazer isso de diversas maneiras, tá? Então, vai ter o título do procedimento, o número do procedimento, às vezes você vai numerar, revisão, número de páginas, formato, se é X, Y, Z. Vai ter todos esses campos aqui preenchidos, como eu mostrei para vocês, né? Vocês viram? Então, ele estabelece, ó, se precisa usar EPI, que tipo de utensílio vai ser utilizado. Então, para começo de conversa, o cara vai olhar e falar, o que eu preciso? Preciso do quê? De uma paleteira e de um pallet de madeira. O que eu preciso?
está uniformizado, tá? O cara nem entra na fábrica se ele não tiver. Então, isso aqui está lá, né, no nosso querido manual, estabelecendo, ó, o procedimento vai estar estabelecendo etapas de ordem numérica, relação de materiais, o que controla os formulários envolvidos, então, você vai colocar aqui, né, ó, que existe o checklist DI 223. Ele é um documento acessório a este procedimento operacional, tá? Ele é um documento que está relacionado com esse. Então, está aqui, ó. Procedimentos de monitoramento, avaliação de biossegurança, quando necessário. Então, você tem toda essa questão aí que está, de alguma forma, prevista num procedimento operacional, e vocês viram ali, tá? Essa questão de quem fez, quando fez e tudo mais que a gente viu. Beleza? Tudo isso para manter a informação rastreável, a informação possível de ser apresentada. Okay? Aí eu queria saber de vocês agora, se ficou claro para vocês. Está claro isso? Vocês entenderam? Tá? Se eu chegar e colocar para vocês, façam um POP, vocês conseguem fazer? O manual, de fato, ele é um pouquinho mais chato, ele exige muito mais trabalho, né? Mas o POP ele acaba sendo mais simples, tá? O POP ele tem essa cara de instrução mesmo, tá? Então ele é diferente, ok? É mais simples na sua confecção, mas ele precisa ter uma série de informações, principalmente das pessoas que estão envolvidas no procedimento, tá? Entendam o seguinte, quando a gente fala de um procedimento operacional, ali no chão de fábrica, ele tem que ser aderente. Não adianta você colocar um procedimento operacional que ele foi muito bem desenvolvido e discutido lá pelo pessoal que está trabalhando no controle de qualidade, né, lá no escritório do controle de qualidade, e não está aderente com o pessoal do chão de fábrica, tá? O pessoal que de fato vai executar aquele procedimento. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. E uma vez que esse é um documento que ele é vivo, eu falo isso, ele é um documento vivo, a gente precisa garantir que esse documento ele vai ter essa possibilidade. Então, o operador de fábrica, que é um usuário do documento, ele vai chegar e comunicar ao pessoal da qualidade, vai falar, olha, não estou mais fazendo assim não, tá? Estou fazendo assim, a gente mudou. Aí você vai avaliar se essa mudança ela é coerente. Se for coerente, você pode colocar essa mudança no seu procedimento, ou você vai chegar e falar, não, cara, você não pode fazer isso não, você tem que corrigir, voltar no que era, vamos ver o que dá para melhorar, sabe? Trabalhar alguma coisa ali, tá? É um procedimento, é um documento vivo que a gente chama. Ele tem essa característica, né, de manter essa mobilidade. Beleza? Então tá bom, pessoal. Ó, que eu falei para vocês mais cedo, tá? Essa aula, como eu queria que vocês participassem, e vocês não participaram muito, né? Vocês me enrolaram. Eu vou colocar lá disponível para vocês, tá? Lá no YouTube, não tem problema, e depois eu passo o link, tá bom? Dúvidas, eu vou colocar um fórum lá na nossa disciplina de controle de qualidade pelo SIGA, da mesma maneira que eu fiz para as outras disciplinas, acho que é só nessa que eu não fiz ainda, para que haja uma discussão. Então, as dúvidas vocês colocam lá e a gente responde todo mundo por lá. Eu consigo responder as dúvidas de todo mundo e, às vezes, alguém coloca uma dúvida que é de outra pessoa também, tá bom? Beleza? Obrigado, pessoal, e até mais. Tchau.